Vamos então para mais uma parte do nosso vídeo falando sobre os cuidados com a imunidade. Agora nós vamos falar então do nosso corpo mental. Nós já falamos do físico, do energético, do emocional e agora é a hora do mental inferior e superior. Ele diz respeito basicamente aos nossos pensamentos, né, do dia a dia e pensamentos mais elevados, de planos, de tudo aquilo que a gente consegue criar na nossa mente. E nesse caso, se a gente não cuidar, esses pensamentos podem se tornar forças poderosas e que podem influenciar a nossa vida, para o bem ou para o mal. Depende de como a gente governa e faz uso disso. Então ele funciona como uma ligação, uma harmonização entre a razão e a emoção. A gente falou agora há pouco, né? E através das percepções dos sentidos. Pensando de novo naquela questão que a gente recebe as coisas por percepções dos sentidos que geram pensamentos, emoções, né? E comportamentos e programações. E ele armazém também, né? Esse corpo mental dos nossos processos cognitivos, como eu falei, e também de conhecimento. Então, vamos dizer assim, onde ficam armazenados os nossos conhecimentos no nível mental e humano. E quando ele está em desequilíbrio, esse corpo, ele pode gerar alguns distúrbios comportamentais, como uma reatividade e também uma busca desenfreada pelos prazeres mundanos, como os vícios, o comodismo e várias outras coisas, né? Então, assim, você se deixa levar pela mente, pelas influências e acaba ficando preso nesses vícios mundanos. Então a gente precisa, para não cair nessas armadilhas, blindar a nossa entrada de informações, filtrar as informações ruins que geram influências negativas, porque quanto mais entra, pior fica, mais difícil de você se livrar dessa carga, dessa coisa externa que não é sua e que está de alguma forma ali tentando te invadir, te influenciar. Então, se você quer manter a sua imunidade mental e a primeira tarefa essencial é você se desconectar, se possível, totalmente de TV, jornal, rádio, noticiário, qualquer coisa que traga informações negativas, informações de morte, de guerra, de Covid, de tudo isso, porque você não precisa cuidar do mundo que está lá fora. Você precisa cuidar de você, da sua vida. Você não vai conseguir resolver o problema do mundo lá fora. Só que tudo nos leva a isso, né? Que você tem que olhar para fora, olhar para fora, olhar para fora. Mas, na verdade, tudo isso é apenas uma distração para tirar o seu foco principal do que interessa, que é você cuidar da sua vida. Esse é o grande problema da humanidade, tá? Todo mundo aí olhando pra fora e não resolve nada, porque você não vai conseguir resolver os problemas lá de fora. Mas se você olhar pra dentro, você consegue resolver os seus. Entende? Então a Matrix, ela fica o tempo todo convidando você, a todos os minutos, para que você olhe pra fora e não olhe pra dentro. Ela diz que isso é bobagem, que isso é perigoso, que isso é pecado, que isso é egoísmo, vai encontrar vários nomes, várias formas de classificar esse olhar para dentro, esse cuidado de si, para você não fazer isso. Então isso mantém você presa nessa redoma de vidro, assim como naquele filme que você talvez já tenha visto, né? Show de Truman, Show da Vida. É exatamente isso. Se não viu, veja e você vai entender o que eu tô falando. Então a Matrix te mantém nessa prisão de você estar sempre olhando para fora e nunca olhando para dentro. E qual é o grande ponto? É a segunda parte. É a ilusão da desconexão de Deus, do todo, da vida. Né? Achar que você está separado e que você pode resolver tudo sozinho. Ou na outra polaridade, entregar tudo para Deus e achar que Ele vai resolver toda a sua vida. Não, isso é um trabalho conjunto, é um trabalho de cocriação que nós fazemos em parceria, nós e Deus. Nós estabelecemos um plano para a nossa vida nesse momento, nessa existência, e eu preciso fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele no que é impossível. Mas eu preciso fazer a minha. Então a gente precisa sair dessa ilusão e começar a tomar as rédeas da nossa vida, assumir esse protagonismo, para que as coisas aconteçam, para que a gente possa criar a nossa realidade. Co-criar, junto com Deus, a nossa realidade. E como que a gente faz isso, A saída é uma só, eu já disse pra você, é pra dentro de si mesmo. Chama Lek Leha. Você pode depois pesquisar se você quiser. Então é você focar no seu interior, é se conhecer, é se entender os seus porquês, resgatar a sua paz interna, a sua essência, a sua força, a sua imunidade, encontrar a raiz dos seus problemas, das suas questões, do que está acontecendo com você. E não se conformar com as coisas que as pessoas trazem, com o que é comum para os outros, porque cada um de nós somos únicos. Então, por mais que você esteja sentindo uma dor de cabeça e eu esteja sentindo uma dor de cabeça, a causa raiz da nossa dor de cabeça é completamente diferente. A minha é uma, a sua é outra, por mais que o sintoma seja o mesmo. E aí eu escutei esses dias, algo do tipo, tô com um sintoma, e vai lá e toma remédio. Aí você fala, sim, toma, e fica só tomando remédio e não resolve o problema. Então, presta atenção nisso. Então, encontrar a causa raiz, não se conformar apenas com o sintoma, com a consequência daquilo e mascarar. Nós temos que olhar para dentro e buscar a raiz. Então, assim, tá com medo? Por que eu tô com medo?
do que exatamente eu estou sentindo medo. Quem está sentindo medo de verdade? Sou eu mesmo? Se não sou eu, quem é? Já parou pra pensar nisso? Quem está sentindo medo? É você mesmo. E quem é você? Você é você mesmo? Você é alma ou é você mente? Quem está sentindo medo? O medo, ele está relacionado, né, ao desconhecido. Então, o não saber o que vai acontecer, por exemplo, se você ficar doente, o que vai acontecer se eu ficar doente? É porque, no fundo, você sabe, lá no fundinho, né, na sua consciência da alma, que você não está preparado para enfrentar isso. Por quê? Porque você não se cuida, porque você não faz o que você precisa. Mas, se você começar a se cuidar desde já, com todas essas milhares de dicas, né, que eu dei aqui, de todas as formas, cuidando de todos os seus corpos, você começa a combater esse desconhecido e acalma a sua mente. E aí você começa a enfrentar esse processo pandêmico com mais tranquilidade, com mais sabedoria. E para de ter medo, entende? Porque a gente não precisa de verdade ter medo, a gente precisa enfrentar da melhor forma e passar por ele. Ele é só mais um de muitas coisas que ainda virão. Se prepara, porque tem muita coisa para acontecer aí. E o outro medo é da morte, né? Sabe por que as pessoas têm esse medo normalmente? Porque não estão vivendo. Então a alma, ela sabe disso, ela manda esse sinal, ela sabe que tem muito para fazer aqui e tá vendo o tempo passando, né? Mas vê que você ainda tá dormindo, que ela não tá conseguindo governar você. Então, você fica achando que a vida é só isso aqui que você vê, só essa parte visível, material. Aí acontece algo assim, tipo a pandemia, e a alma manda um recado, tipo assim, pelo amor, vamos acordar, tem muita coisa pra gente fazer aqui, não é hora de ficar com medo, de morrer não, né? Não precisa ter medo. E aí bate, mas aí, né, a mente recebe isso e bate o desespero, a mente não consegue entender isso. E ela que fica com medo da morte. Quem cria esse medo da morte, como a gente já viu na parte das emoções, né, é a mente. Então a mente pensa que pode morrer e começa a gerar essa emoção. Só que essa morte que a mente tem medo é a morte dela mesma. Esse é o maior medo da mente. Morrer, perder o governo da sua vida e você assumir esse comando. Você assumir o comando da sua vida é a morte da mente. Então é dessa morte que ela tem medo. Que é você sair da ignorância sobre si mesmo. E esse não saber sobre você mesmo, sobre a vida, sobre os desafios que a gente enfrenta, sobre os porquês, sobre o que você está fazendo aqui, sobre esse mundo espiritual, é algo que 95% das pessoas passam, porque elas sabem apenas 1% do que está acontecendo, que é só o que está visível e que é manipulável. Já 3% mais ou menos da população sabe exatamente como o mundo funciona e está por aí, governando e comandando tudo. E tem os 2% que está nesse caminho de transição, vamos dizer assim, né? Em busca da verdade, como eu estou e como milhares de pessoas que estão despertando para a verdadeira realidade estão trilhando. Mas eu vou te falar, eu já estive nos 95% até 2016. Eu achava que a vida era só isso mesmo, comer, beber, dormir, trabalhar, e passear, e gastar, e não sei o quê. E não tinha mais nada que isso. Né? Então eu também vivia na Matrix, mas eu despertei para essa realidade da vida e continuo buscando, como eu disse, essa verdade. Tem pessoas que se libertam e voltam, e tem as pessoas que vão passar a vida inteira sem se libertar. Mas enfim, aí é uma escolha de cada um. Mas esse é um assunto complexo, né? Um assunto, por exemplo, das minhas mentorias. Então, se você tem curiosidade, se você quer falar sobre isso, entender mais sobre isso, eu convido você a vir fazer uma mentoria comigo. A gente discute coisas muito profundas, né? Sobre a vida, sobre, né, as suas questões. Ajuda você a resolver as suas questões, né? A enxergar a solução, na verdade. Então a gente pode trabalhar os registros akáshicos, pode trabalhar a prosperidade, pode, né, de todas as áreas, vamos dizer assim, da sua vida, e o que mais você desejar, porque nós somos seres ilimitados, então a gente pode, né, trabalhar tudo que for necessário ali. Então eu te convido para vir fazer uma mentoria comigo. Depois me manda um direct, né, no Josi Ferreri e me fala que você veio daqui, que a gente vai pensar em algo especial, tá bom? Mas outra dica é, medite todos os dias. A meditação também foi algo assim que transformou a minha vida, foi o meu primeiro passo, né, para o despertar, e eu dei esse passo porque eu queria sair dos comportamentos automáticos que eu tinha, que eu não gostava mais de ter esses, eu tomei consciência deles, não queria mais ter esses comportamentos, mas eu não conseguia me livrar deles. Então eu comecei a prática da meditação para eu sair do automático, que é um dos nossos grandes problemas, né? A gente vive no automático. Então o meditar, ele vai te ajudar a respirar, que é super importante, e eu tenho hoje, né, um fluxo respiratório, uma capacidade do meu pulmão, assim, muito melhor do que eu tinha antes. Vai te ajudar a se proteger também e acalmar a sua mente, né? Que, como eu disse, isso é fundamental. Porque conforme você limpa os seus pensamentos, você começa a construir uma nova realidade. E aí você se blinda do que vem de fora.
porque você começa a construir um novo, vamos dizer assim, ambiente interno. Mas é importante você também olhar para o seu ambiente externo e mudar de ambiente se for necessário. Se você vive em um ambiente tóxico, que você sabe que te faz mal, com pessoas tóxicas ao seu redor, negativas, se afaste. Você não precisa, né, ficar vivendo nesse sentido. Ah, mas minha família, as pessoas que eu amo. Tudo bem, mas você não vai conseguir mudar elas. Se você tem uma visão diferente de mundo e você quer construir algo diferente, sinto muito, mas você vai ter que tomar uma decisão de ir para um ambiente onde você possa realmente ter paz e construir o futuro que você quer. Se tiver que você, né, como eu disse, fazer algum movimento, que esse movimento seja consciente, pro bem de todo mundo, não doideira, tá? Então, assim, mantenha, né, os seus pensamentos positivos, mas não só, tô pensando positivo, não adianta. É pensar positivo, mas realmente acreditar e sentir que aquilo é verdade, que aquilo que aquilo já está no plano das ideias e só precisa, né, se materializar na sua vida. E se acontecer um momento assim que você tem um pensamento ruim, um pensamento negativo, a melhor coisa que você pode fazer é resgatar uma lembrança positiva de algo que você já viveu, e aí você fecha os olhos e traz essa lembrança de uma viagem, de alguma coisa que aconteceu, de algum momento positivo, e você se deixa levar por aquilo, mergulhe naquilo ali. Você vai ver como o seu estado interno vai mudar imediatamente. Ou você imaginar algo que você quer construir, algo para o futuro também. Você viajar naquilo, você, né, se deixar levar também. Essas duas coisas vão te ajudar a transmutar essas emoções. Então não basta só ficar pensando, você tem que se sentir, se deixar envolver por aquilo para que isso faça essa mudança, tá? Por que isso acontece? Porque as percepções, de novo, geram pensamentos, que geram emoções e que geram programações. Então quando você muda, né, você está gerando uma nova entrada ali, uma nova percepção, você consegue transmutar aquilo ali. Lembra assim, ó, pensa assim, ó, quando você está ali no computador mexendo e de repente você dá um clique errado no mouse que vai fazer alguma coisa que você não queria. E você fala, não, pelo amor de Deus, cancela. Só que você já clicou. Mas aí é mais ou menos isso. Então pensou alguma coisa negativa, você fala, não, cancela. E traz esse pensamento positivo, traz essa lembrança, traz essa cocriação que você está fazendo. Que isso aí vai mudar, tá bom? O que você está sentindo. Então, assim, a escolha, né, assim, sempre nossa, se a gente não cancela esses pensamentos negativos que acontecem o tempo todo, se a gente não governa eles, você vai acabar cocriando isso. E aí, a escolha é sua, né? Então, ou você governa a sua mente, as suas emoções, os seus pensamentos, as suas vontades, o seu corpo físico a partir da sua alma, ou a sua mente, e mais que isso, né? E faz isso para cocriar de forma consciente a realidade que você deseja, ou você vai ser governado pela sua mente, e aí você tá ferrado, porque ela vai cocriar, né, de forma inconsciente, uma nova realidade que mantém você preso nessa corrida dos ratos e desconectado das verdades da vida. Então, é algo que... muita atenção. E acho que da mente é isso, né, assim, tem muito mais a se falar, mas vou concentrar nisso, e para não me alongar mais também, eu vou unir os dois últimos, né, níveis, que é o búdico e o átmico, como o corpo espiritual. O mais importante que você precisa entender aqui é o seguinte, que você possui um espírito, que é uma centelha divina, é uma parte de Deus, é a nossa parte mais elevada que está em conexão direta com o Criador, né, com a fonte divina, e com a sua alma também. E é através do seu espírito, né, que você acessa Deus, porque ele é a parte ali mais próxima. Então, é assim que você tem experiências, quando você realmente está em conexão, né, o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito e integrado, conectado com Deus. Então, se você não reconhece e não valoriza que você tem, né, essa parte sua mais elevada, você continuará desconectado. E aí pode acontecer de você rezar, orar, jejuar, implorar, ficar de joelhos e não vai conseguir alcançar, de fato, essa conexão para você ter experiências, né? A conexão, ela se faz através das experiências. Você percebe que você realmente está conectado quando você tem experiências individuais com Deus. Não é ficar lendo, não é isso, é ter experiências individuais, tá? Que acontece, então, como eu falei, nessa ligação do coração com a alma e com o espírito. O coração é a nossa parte que mantém a vida, né? É a parte do corpo que mantém a vida, que nos mantém pulsando, vamos dizer assim, né? A alma, ela é, vamos dizer assim, a parte mais elevada da mente ali que tem essa consciência de estar presente, de estar aqui. Então eu aqui agora, eu estou consciente, estou presente, estou falando com você, não estou viajando na minha mente no passado, no futuro, estou aqui, no agora. Então isso é a alma. E a conexão com o nosso espírito, que é essa parte mais elevada, né? Que nos guia. Então o nosso espírito é o nosso guia. Tem, assim, muito mais coisas, né, além disso, mas eu não vou também aprofundar e complicar, como eu disse,
é assunto pra gente talvez tratar numa mentoria e pra você também não se perder aqui. E aí lá, o papo é livre, não tem limite, tá bom? Mas entendido então que você tem um espírito, você precisa se abrir para essa conexão com ele todos os dias ao acordar, né? Você realmente intencionar que você, né, se conecte com o seu espírito, com a sua presença divina, né? E com Deus, enfim, com Jesus, tudo, mas intencione também a conexão com o seu espírito, tá? E desenvolva esse canal intuitivo, se abra realmente para ser guiado, para que você possa, a partir dessa sabedoria, né, você enfrentar as coisas da vida, as situações da vida com força, com coragem, porque é essa sua versão mais elevada, né, essa versão espiritual, que detém realmente toda a sua sabedoria. E que isso fica armazenado nos registros acásticos, que é o que eu falei agora há pouco, né? Que é a nossa biblioteca, vamos dizer, na nuvem. E nessa conexão, você ativa a sua potência. Então, você não está mais sozinho, você não é só mais esse eu humano aqui largado sozinho, tendo que resolver as coisas. Você está conectado com o seu espírito e com a sua sabedoria. Então, você não fica se sentindo perdido mais, chorando como se estivesse no meio do mar, num barquinho, né? E se sentindo desprotegido. Porque você não está desprotegido. Na conexão com o seu espírito, você é a presença divina, você é o seu eu sou, você é toda essa força. Então, não continue assim, né? Vivendo sozinho, largado por si. Estabeleça essa conexão, estabeleça essa proteção, porque você vai ver como a sua vida, né, vai ser muito mais fácil, as coisas vão fluir de maneira muito mais leve a partir desse outro estado de consciência. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu espero que sim. Busca essa conexão diariamente, tá? E é nesse nível também que você consegue resolver, então, os maiores desafios da vida, né? Que estão para além da nossa mente. A nossa mente, ela não consegue alcançar, né, essas coisas. A mente, ela cria problemas, mas ela não consegue resolver, porque está no outro nível. Então, por exemplo, a jornada, né, da minha mãe durante esse processo todo de Covid, ela fez todo esse caminho, né, de entendimento, de entender o que estava acontecendo no físico, como aquilo estava afetando, né, a energia dela, quais eram as emoções que vieram, né, vieram tudo e se manifestaram no físico. Então, a gente foi fazendo o caminho inverso. E até chegar, né, no espiritual e entender exatamente o que estava acontecendo ali para poder curar. Mas assim, o Covid passou, mas o trabalho continua. Não foi algo que foi entendido, né? A mensagem do mensageiro foi entendida, mas o trabalho continua. Então ela tem aí várias coisas para trabalhar nesse sentido nesses próximos meses. E é assim que a gente vai crescendo espiritualmente. A gente identifica o ponto, toma consciência dele e fala assim, beleza, agora então eu vou resolver isso aqui. Você vai lá, trabalha, né? E resolve. Daqui a pouco você descobre outro. E assim vai. Então é isso. Eu espero que tenha feito algum sentido pra você. Toda essa informação que eu trouxe. Eu sei que, né, bastante conteúdo. Isso aqui já virou um documentário da Netflix. Mas espero que tenha trazido realmente consciência, né, pra você sobre a sua imunidade, sobre a sua vida, sobre, né, o vírus. E entender que ele não é o vilão da história, que ele está sendo usado, né, como um mensageiro e que pode ser usado para o bem ou para o mal. Depende da escolha que você fizer em relação a isso. Mas saiba que seu espírito está sempre à sua disposição para te ajudar e torcendo para que você, né, se abra para ver essa luz no fim do túnel, vamos dizer assim. Tá bom? Na sequência, para finalizar, eu vou deixar para você então aqui as meditações que eu falei, da imunidade e da proteção espiritual, e também as lives que eu fiz com 3 profissionais que me ajudaram muito durante esse processo. Uma, né, na linha médica mesmo, com todo aquele ponto que eu falei do físico, das terapias, das vitaminas, do ozônio, né, que é a Silvana. Depois, com o entendimento que nós tivemos pós-Covid, já na fase de recuperação, eu busquei um profissional para ajudar nessa questão mais do físico, de entender internamente quais foram os impactos, o que a gente precisava restaurar, restabelecer ali no nível energético e espiritual. Então, o Juliano, né, me ajudou com esse trabalho. E, por fim, a Valéria também, que fez um trabalho com a medicina germânica, que também foi muito bacana. Então, tudo assim, né, além de todo o trabalho que a minha mãe fez com ela mesma durante esse período, né, que foi, acho que, o maior trabalho ali, ela realmente se fortalecendo e buscando, né, a recuperação, buscando vencer esse desafio, o trabalho que eu fiz com ela também, com todas as técnicas energéticas e registros acásticos. E aí tudo isso se soma, né, tudo isso graças a Deus a gente tem muitas opções, muitas técnicas de cura e tudo, cada uma atua num ponto e todas elas somam para ajudar-nos nessa autocura. Então é fantástico isso e não perca. E é isso, gratidão, curta, comente, compartilhe, né? Me deixe saber o que você achou, se gostou, se não gostou pode falar também, não tem problema. Mas compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, né? Eu não vou deixar essa série pública, né, no YouTube. Então só acessa pelo link da minha bio, que eu vou deixar, que tá lá na bio já, ou por esses compartilhamentos, né? Você mandando para outras pessoas. Então, como talvez essas pessoas não cheguem até o meu Instagram, ou você pode direcioná-las para lá também,
é legal que você compartilhe, né, o link da série inteira para que elas possam acessar. E pessoas que você acha que tem algo, né, a aprender com alguma das coisas que eu falei, que precisam também começar esse autocuidado, cuidar da imunidade, para que a gente possa viver melhor, mais tempo, praticando, né, fazendo uso do nosso poder de autocura. E se desejar fazer uma sessão de registros acásticos ou uma mentoria, me manda uma mensagem no direct do Instagram, joseferreri_mentoria, e diga que você veio daqui, né, da série, do Covid, do YouTube, e fale uma palavra-chave para eu ter certeza que você passou por aqui e assistiu esse vídeo. A palavra-chave é resgate. E aí eu vou ter uma oferta especial para você lá que veio daqui, tá bom? Namastê, fique em paz, paz, prosperidade, amor e luz para sua vida e que tudo possa fluir da maneira mais elevada. Namastê.